Oi, lindonas! Boa noite, boa tarde ou bom dia, vai que você tá vendo a gravação dessa live. E hoje nós vamos fazer a constelação de Gideão. Então, olha, é constelação com a Bíblia, com muita sabedoria, com expansão de consciência e com chaves que você vai poder usar na sua vida, sabe? Nas questões da sua vida. E hoje nós vamos falar de algumas questões que são, assim, muito importantes, recorrentes em processos de constelação. Por exemplo, lealdade sistêmica, medo ancestral. Vamos falar de questões financeiras, travas financeiras, que a constelação familiar explica. E resumindo, essa live está imperdível. Então já tem gente chegando por aqui, tô vendo vocês, tô vendo a Ana, a Flávia, a Tice, a Kátia, Renato. Então vamos combinar uma coisa? Você que já tá por aqui, compartilha essa live, porque esta mensagem precisa ser compartilhada. Tem muita gente que precisa conhecer a constelação familiar à luz da Bíblia. Tem muita gente buscando respostas para a sua vida. E a constelação familiar à luz da Bíblia é uma ferramenta terapêutica que é fundamentada na visão sistêmica e que tem tudo a ver com as Sagradas Escrituras. Sabe? Que nos revela a Bíblia de uma forma tão prática. Então, compartilha essa live com mais alguém. E eu já tô vendo algumas alunas aqui reconhecendo o nome, mas se você é da família Constelar, que é o nosso curso de formação em constelação familiar reconhecido pelo MEC, dá aqui um hashtag Família Constelar. Olha aí, já tem gente da turma 5 aqui, bem-vinda, Kari. Deve ter mais aluna aí. Cadê as minhas alunas, as minhas lindonas? Deem um oizinho aí pra eu saber que vocês são família Constelar. Boa noite, Fê! E eu quero dizer o seguinte, eu já vou começar, mas deixa eu clicar no meu aviãozinho. Deixa eu convidar o povo também, que a gente aqui ensina pelo exemplo, né? Então, eu estou convidando as pessoas do meu Instagram para essa live e tô contando com a sua generosidade, com a sua participação, com a sua contribuição para que você compartilhe também. E as minhas alunas lindas ainda vão ajudar a Pro, e vão lá nos grupos falar, ó, a Pro tá online. E tá incrível, vai ser incrível essa constelação, garanto a vocês. Eu recebi tanto preparando essa aula pra vocês, porque assim, as lives aqui são aulas, hein? É pra aprender, é pra mergulhar, é pra aplicar na vida e começar a ver mudanças a partir do que eu ensino aqui nas lives. Então, ó, convidei um monte de gente, tá bom? Você me ajuda com isso. Ana Maria também, família Constelar, é Ana Marisa. Bem-vinda, lindona! Ó, vamos lá? Constelação de Gideão, que hoje ainda tenho aula. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mudei as lives de segunda-feira de horário pra ajustar a minha rotina. Então agora as lives são segunda-feira às 18h30. Você que gosta de acompanhar as constelações ao vivo, constelação de personagens bíblicos, até o Causos de Família vai aparecer aqui nas lives nessa temporada 2023. Então, fique esperta, porque agora nosso encontro aqui no Instagram ao vivo é toda segunda-feira às 18h30. Fora isso, tem vídeo, muito conteúdo, muita coisa legal pra vocês. Mas as lives, segunda-feira às 18h30. Combinado? Deixa eu ver se eu tô satisfeita com o número de pessoas ao vivo aqui. Não, eu estou insatisfeita. Você não compartilhou ainda, porque senão já tinha mais gente online aqui. Vai lá, clica no aviãozinho, chama as pessoas para assistir a constelação de Gideão. Ó, só falar que vocês estão vendo como vocês são incríveis. Chama mais gente para assistir essa aula. Vai ser incrível, eu estou dizendo para vocês. Vai ser inesquecível. Nós vamos aprender muito aqui hoje, ó. Gideão já tá aqui. Representante de Gideão, só esperando você confirmar, compartilhar, comentar, chamar todo mundo no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo das terapeutas. Chama a galera. Combinado? Sem mais delongas, como diria? Vamos lá? Vamos trabalhar? Eu quero dizer pra vocês que eu vou trabalhar aqui um texto longo, então eu não vou ler o texto inteiro, mas vou deixar já pra sua reflexão. O texto que nós vamos ler é Juízes, capítulos 6, 7
e capítulo, deixa eu ver se vai até o 8. Capítulo 8. Então, Juízes, capítulos 6, 7 e 8. E nós vamos fazer a constelação. Tô deixando a Bíblia aqui do lado só para eu recorrer a alguns textos que são super importantes para esse entendimento. Mas nós vamos fazer a constelação desse rapaz, forte, valente, corajoso, chamado Gideão. Então, olha só, eu vou tirar os comentários aqui só para vocês visualizarem melhor. E no final da aula eu volto com os comentários que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Então, deixa eu tirar aqui. Aí, assim dá pra vocês verem o que eu tô arrumando aqui. Esse é Gideão. Gideão era um israelita. O nome Gideão remete ao significado de lenhador. Gideão era da tribo de Manassés. E Gideão vivia em Israel na época em que os israelitas foram subjugados pelos medianitas. Então, durante 7 anos, o próprio Deus autorizou que o exército de Midian subjugasse Israel. E o que acontecia? Todas as vezes que o povo de Israel ia plantar, o exército medianita vinha, atacavam eles e por isso comprometia sua colheita. Então, por conta do jugo que estava sendo empregado em Israel pelo exército medianita, com a autorização do próprio Deus, e é esse o tema da nossa live hoje, esse é o cerne. Você vai entender por que Deus, afinal de contas, autorizou que o seu povo fosse subjugado. Por que Deus estava permitindo que um exército inimigo ao seu povo prevalecesse sobre eles e comprometesse a sua colheita. E aí eu quero abrir uma caixa para a constelação de hoje, que é muito, muito, muito importante, que é o seguinte: colheita, aqui para nós, é igual a dinheiro. É igual a salário, a recompensa, a patrimônio, a vida financeira. Porque imagine você, o que estava acontecendo, aqui está representado por Gideão. Mas o que é que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época? Eles plantavam, mas não colhiam. Em algumas situações eles não conseguiam sequer plantar. Porque na hora que eles iam semear, a Bíblia diz, em Juízes capítulo 6, o exército de Midian vinha, oprimia e eles tinham que fugir, correr, se esconder para não ser destruídos. Então, colheita aqui é o mesmo que vida financeira. Então, essa constelação talvez seja a chave e a revelação que falta, ou a compreensão que falta para quem trabalha e não tem dinheiro. Você planta, mas você não colhe. Ou você não consegue plantar. Quando você vai ao trabalho, alguma coisa acontece, alguém adoece, acontece alguma coisa na igreja ou em algum grupo que você é responsável, que você não consegue nem sequer plantar. E todas as vezes que você vai plantar, você é de alguma forma impedida de plantar. Então, a constelação de Gideão vai ser sim uma inspiração para quem vive alguma dificuldade financeira, mas tem algo a mais aqui, que é por isso que o meu coração tá ardendo, por compartilhar essa história com vocês. Então vamos combinar de novo? Já compartilha essa aula, clica no aviãozinho, chama todo mundo. Você que tá vendo a gravação também pode fazer isso, também pode compartilhar essa live se estiver fazendo sentido para você. E nós vamos começar a trabalhar aqui. Então eu quero ler alguns versículos para não ficar apenas nas minhas palavras. Então eu vou ler Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam.
acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado, e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, que entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então nesse primeiro texto, o que acontece aqui é exatamente o que eu comecei explicando para vocês. Está explicando que o Senhor permitiu que o exército dos midianitas e dos amalequitas viessem e oprimissem Israel. Só que o Senhor permitiu isso, e eu quero que você grave, por 7 anos. Por 7 anos o Senhor permitiu que o seu povo fosse oprimido. Por que a Thalita está destacando o tempo? Você se lembra que lá em Deuteronômio, é um trava-língua Deuteronômio. Lá em Deuteronômio tem um texto que eu sempre trago quando eu vou falar de bênçãos e maldições, que diz assim que o Senhor é justo, bondoso e compassivo. E Ele não se esquece dos benefícios para uma família por até 1000 gerações. Ele demonstra de bondade com uma família por até 1000 gerações. Mas por ele ser justo, ele também se lembra e visita nos pais e nos filhos as transgressões daquela família por 4 ou por 3 ou até 4 gerações. Então a gente vê que todas as vezes que Deus permite que o seu povo seja oprimido com algum propósito, ele estabelece um tempo para que essa opressão aconteça. Então nesse caso, o povo de Israel estava sobre uma consequência de uma atitude que eles tomaram diante de Deus. E Deus permitiu sim, o próprio Deus permitiu que os inimigos prevalecessem sobre eles. Mas isso não era infindável. Então eu quero começar falando aqui para você profeticamente. Que seja o que for a origem da sua luta, ou a causa do porquê você tem sido derrotada na sua vida financeira, isso precisa ter um fim. Não dá para viver de geração em geração, vivendo em perdas, em escassez, sendo que o seu sustento, assim como Israel, esteja sendo roubado pelos inimigos. Deus coloca limite à escassez. Agora, quando o assunto é abençoar, Deus, ninguém ganha de Deus no dar. Eu escutei essa frase nesse final de semana e isso me marcou. Ninguém ganha de Deus no dar. Então, quando o assunto é te abençoar, Deus estabelece uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Existem 1000 gerações de bênçãos, às quais você pode recorrer quando os inimigos estiverem prevalecendo sobre você. Mas Gideão era um desses, que estava em covas. Então, os próximos versos ainda de Juízes, no capítulo 6, vão dizer assim. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse, enviou um profeta a Israel, tá bom? Enviou um profeta ao seu povo, que agora estava clamando pelo Senhor e dizendo, Senhor, nós não suportamos mais. Os midianitas estão prevalecendo sobre nós. Todas as vezes que plantamos, eles vêm e nós não conseguimos colher aquilo que plantamos. Eles destroem o nosso trabalho. E nós estamos vivendo em escassez e somos o teu povo. Então, olha o que a Bíblia diz. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos dos opressores. Eu os expulsei e dei a vocês uma terra, a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Gente, aqui começa a constelação de Gideão. Deus se apresenta
diante do povo. E esse elemento aqui vai representar Deus em nossa constelação. E Deus fala assim para esse povo: eu tenho poder para tirar vocês da opressão dos medianitas. Porque vocês se lembram quem foi que tirou vocês da opressão do Egito? Quem deu vitória a vocês sobre os amorreus? Eu mesmo, eu tenho poder para tirar vocês. Mas eu fiz uma aliança com vocês, que vocês não adorassem a outros deuses. E vocês quebraram a aliança que fizeram comigo. E é por isso que vocês estão passando pelo que estão passando. É por isso que eu que eu permiti que os inimigos que se apresentam diante de vocês hoje prevaleçam diante de vocês. Então, quem é que está falando isso? O próprio Deus. E eu vou colocar Deus aqui. E você vai entender. E Deus está falando assim: vocês colocaram outros deuses em meu lugar. Então, nós vamos representar esses outros deuses com este elemento aqui. Deus está dizendo: eu tenho poder para tirá-los de lá. Mas existe outro Deus ou outros deuses que competem com o meu lugar na vida de vocês. É como se dissesse assim: como que eu posso ajudá-los se vocês não estão recorrendo a mim? Como eu posso intervir? Como eu posso socorrer? Como eu posso abençoá-los? Se você, Israel, e aí Gideão aqui, por ser o representante de Israel, vai fazer o movimento que representa o povo. Ao invés, prestem atenção nessa chave, isso vai mudar a vida de vocês. Ao invés de adorarem a mim. Então, como é que um povo adora a Deus? Assim, ó. Esse povo vai adiante, seguindo a aliança que fez com Deus. Aonde Israel deveria estar? Aqui, ó. Seguindo a aliança que fez com Deus. E quando nós estamos no lugar de adoração, que nós nascemos para ocupar, o lugar, nós fomos projetados para adoração e relacionamento. Nós fomos criados para adorar a Deus. Quando nós estamos neste lugar de adoração ao nosso Deus, o nosso Criador, soberano sobre os céus e a terra, único Deus, justo, santo, poderoso e verdadeiro, neste lugar aqui, nós avançamos, sempre sobre a bênção de Deus. Olha como que é o movimento de vida. Então, quando vem algum inimigo, ele não pode comprometer a nossa colheita, porque nós avançamos e avançamos. Mas o povo de Israel estava escondido em cavernas. Estava em covas. Cova é lugar de morte. E Deus mesmo está dizendo através do profeta: isso está acontecendo porque ao invés de ocupar o lugar de adoração que eu estabeleci para vocês, vocês escolheram outros deuses. Então, presta atenção, que essa é a chave que vai mudar a sua vida hoje. Olha como o povo de Israel estava. Olha para Gideão. Ao invés de estar assim no lugar de adoração, olhando para a vida e avançando sobre a bênção da aliança que tinham com Deus, o povo de Israel escolheu outros deuses e agora eles estavam assim. Porque outros deuses exigem que olhem para si para que eles sejam adorados. E quando o povo de Israel olha para esses outros deuses, então o povo de Israel sai do lugar de adoração que ele foi criado para ocupar, e agora ao invés de olhar para onde a vida avança, para onde a vida flui, para onde a vida acontece, para onde as bênçãos de 1000 gerações são liberadas, para onde a aliança perpétua de Deus tem efeito na vida prática e faz com que eles plantem e que eles colham, agora eles olham para outros deuses. Então eles estão de costas para a vida. E nesse movimento de idolatria, escreve aí grandão se você está anotando, esse movimento chamado idolatria, adorar a outros deuses, eles começam a ser então derrotados. Chave da live de hoje: o lugar de adoração ao único, santo, poderoso Deus verdadeiro é um lugar de vitória para a sua vida. Adorar te posiciona de forma vantajosa no seu sistema familiar. Aquele que adora, não é porque Deus o prefere, mas é porque ele está no exato lugar aonde as bênçãos podem ser liberadas para ele. Ele está com o olhar para o lugar propício, aonde as bênçãos podem ser liberadas para ele. Mas
todo o povo de Israel aqui, representado por Gideão, estava com os seus olhos em outros deuses. E com os olhos nesses outros deuses, eles começam a ser derrotados. Deixa eu te falar uma coisa séria. A razão séria de eu ter escolhido Gideão para fazer essa live. Essa é uma live sobre adoração. Essa é uma live sobre um coração rendido e grato. Essa é uma live sobre a percepção que nós temos de Deus e da vida. Talvez você esteja sendo derrotada porque a sua família, o seu sistema, tenha estabelecido outros deuses para si. Lá no Constelar com a Bíblia na formação completa, a gente trabalha a diferença entre o emocional, o físico e o espiritual. Nesse caso aqui, na história de Gideão, o problema não era da alma. O problema era do espírito. A constelação vai apenas nos mostrar qual é o problema. Porque esse é um problema que eles têm que resolver na esfera do espírito. Porque envolve adoração. E Deus, Ele é bondoso, amoroso, mas Ele também é justo. E Ele não permite que o seu lugar seja colocado em xeque na sua vida. Não vai ir tudo bem se o lugar de adoração estiver sendo ocupado por outro Deus que não seja o Deus único e verdadeiro. Isso não tem só a ver com dinheiro, porque tem gente que é tão pobre, que apenas dinheiro tem. Isso pode se refletir nos relacionamentos, isso pode refletir na saúde física, na saúde emocional, isso pode refletir no ministério, porque quando colocamos outro no lugar de Deus, e esse outro, gente, por favor, abra seu coração para ouvir essa verdade. Esse outro pode ser uma pessoa, esse outro pode ser um bem, esse outro pode ser a sua religião, que às vezes você pensa assim, não, mas eu vou na igreja, talvez a sua igreja, a sua religião se tornou um ídolo, e está ocupando o lugar de Deus. E todas as vezes que algo ou alguém ocupar o lugar de Deus, você não vai andar em vitória. Você vai começar a ser derrotado. Sua semente vai ser comprometida. E muitas vezes, sim, isso reflete na vida financeira mesmo, nos bens. Porque nós, seres humanos, tão carnais, às vezes só entendemos a vida quando nosso dinheiro é afetado. Tem gente que pode perder pai, mãe, saúde, tudo. Não vai ligar. Mas se mexer na conta bancária, essa pessoa vai se curvar, vai prestar atenção, vai ser humilde. Por isso que tantas vezes o nosso dinheiro é afetado. Porque muitas vezes ele é o maior Deus dentro de nós. Ele é o maior ídolo dentro de nós. Então eu não estou aqui querendo acusar nenhuma prática religiosa. Eu estou falando de qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no seu coração. Isso serve para o cristão evangélico, para o cristão católico, para o espírita, para o budista, para o pessoa de raiz de religião de matriz africana, qualquer que seja o seu credo. Deixa eu te contar uma coisa. Quem tem que ocupar o lugar de destaque no seu coração e nas suas intenções é o Deus que te criou. Nada nem ninguém pode ocupar esse lugar. E nós vemos o povo de Israel, o povo com quem Deus tinha uma aliança, subvertendo essa ordem. E isso tem tudo a ver com constelação, porque a gente fala que a palavra constelação, no original alemão, significa Familienhausstellung, que significa lugar ou posição na família. Qual que é o lugar de Deus na sua vida? Deveria ser o primeiro. Quando Ele é o primeiro, você caminha em vitória. Você caminha em vitória nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, na sua saúde emocional, no seu ministério, na sua vida. E, Thalita, isso significa que eu vou só triunfar? Que eu nunca vou ter um problema na vida? Significa que quando você tiver um problema, você tem Deus ao seu lado e você com Deus é maioria. Nós vamos ver isso aqui na história de Gideão. Você com Deus está garantido. Você com Deus pode ter uma luta, a luta que for, pelo tempo que for, essa luta tem fim. E o fim dela é vitória. Lembre-se que Jesus morreu naquela cruz.
E Jesus morreu. Pode parecer para você uma derrota, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a derrota na vida daquele que tem Deus no lugar certo na vida, ela tem prazo. E ela ter a derrota, olha essa chave que eu vou trazer para vocês. A derrota na vida daquele que tem Deus em sua vida, ela acaba em vitória. Assim como Jesus naquela cruz, ele morreu, mas a derrota da cruz se transformou em uma vitória que alcança gerações e gerações até que ele venha. Mas nós só acessamos essas vitórias quando estamos num lugar de adoração. Então o lugar de adoração é um lugar de vitória. Então agora eu vou seguir aqui. Eu tô sem os comentários, mas será que tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido aí pra vocês, sobe os corações aí, tô vendo, subir no coração. Que bom, a gente pode se comunicar por coração, tá bom? Se eu falar alguma coisa que faz muito sentido, sobe o coração aí que eu quero entender como que tá sendo pra vocês essa constelação de Gideão. Vamos seguir? Então, a gente tá vendo a posição aqui. Povo de Israel, representado por Gideão, olhando para outros deuses e perdendo. E Deus aqui revelando o que estava acontecendo. Então eu vou seguir lendo aqui mais alguns versículos que são importantes para o entendimento, quando Deus então chama Gideão. Então, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr em salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Eu amo esse texto aqui, porque o Gideão, presta atenção, didática, estava junto com Israel em uma postura idólatra que estava produzindo para eles perdas financeiras. E eu vou colocar o Gideão aqui para vocês entenderem. Tá vendo aqui? O Gideão aqui em cima de um quadradinho. O Gideão estava malhando trigo, trabalhando com trigo no lagar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisotear uva. Então percebe que o Gideão estava no lugar errado. Exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então deixa eu te contar uma coisa. A idolatria tira você do seu lugar de força. Tira você do seu lugar de produtividade. Tira você do seu lugar de resultados na vida, do seu lugar de conquista, do seu lugar de sucesso. Gideão estava fora do lugar, e tão fora do lugar que ele está fazendo uma coisa que não se faz em um lugar que não se faz. Então os resultados que ele teria ali seriam com certeza comprometidos. E por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava se escondendo dos inimigos, dos medianitas. Aí chega o anjo do Senhor. O anjo do Senhor se remove do seu próprio lugar e vai até Gideão. Olha isso, gente, que constelação poderosa. E vai dizer assim para Gideão: homem forte, homem valente. Ah, não. Deus tá de brincadeira. Como assim valente? O camarada tá escondido em uma cova. O camarada tá escondido em um poço. O camarada tá malhando trigo no lagar. Mas Deus nunca fala sobre o que nós fazemos. Deus fala sobre quem nós somos. O Espírito do Senhor não trata das mentiras, das confusões, das desordens, das deslocomoções que nós arrumamos na vida. Quando vai falar ao nosso coração, ele fala sobre quem somos. Então, o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, está trazendo lá do espírito de Gideão a verdade sobre quem ele é. Homem valente. E nós vamos continuar. E Gideão vai responder o quê? Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha, sabe o que é o Gideão aqui? É o Gideão se fazendo de besta. Como muitas vezes a gente faz.
a gente sabe o que está errado. A gente sabe que a gente está no lugar errado e que por isso as coisas não estão acontecendo. Mas a gente vai orar e vai falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tá tudo tão difícil. Ai, esse casamento. Ai, esse trabalho. Ai, esse marido, esses filhos, minha mãe, meu pai. Só que você ainda está no lugar errado. Deus não vai tratar com as mentiras que você conta sobre si mesmo, com as suas negações sobre si mesmo. Deus quer um reposicionamento. Deus quer que você se reposicione. Deus quer que você se reposicione no lugar de adoração. Para de ter pena de você, para de falar que não consegue, para de fugir do que é necessário fazer. Olha a resposta do anjo do Senhor. Olha como o anjo do Senhor responde. Olha como ele trata Gideão. Ele diz assim: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha o que o anjo do Senhor vai dizer. Gideão, pra cima de mim. Gideão, sai desse lugar de idolatria. Então, olha aqui, eu quero mostrar na constelação que Deus está fazendo com Gideão, que o anjo do Senhor está fazendo com Gideão. Gideão, para com essa lamúria, vem, sai daqui desse lugar de idolatria. Esse lugar é um lugar de derrota para você. Se coloca novamente, Gideão, aqui, ó, na minha frente. Eu estou te enviando. Tá vendo como é constelação? Porque eu digo a vocês que quem é maior está sempre atrás. Só pode enviar quem está atrás. O que o anjo do Senhor está dizendo para Gideão? Gideão, sai do lugar onde você olha para o ídolo e perde. Vem à minha frente, olhe para frente, porque, Gideão, para de olhar para trás. Eu estou te enviando. Então o anjo do Senhor está reposicionando Gideão para vencer. Uau! Faz sentido isso para vocês? Quero ver subir coração aí, se faz sentido. Tem mais, gente. Eu falei para vocês, tá subindo coração, que coisa boa. Que bom. Então, ó, mais o anjo do Senhor disse: já que estou do seu lado, você derrotará os medianitas como se fossem um só homem. Você viu a descrição do exército de Midian? Era um exército que conta-se que os seus camelos e cavalos eram como a areia da praia, de tantos que eram. Era um exército numerosíssimo, poderosíssimo. Mas o anjo do Senhor está dizendo: você vai derrotá-los como se eles fossem um só homem. E Gideão respondeu. Ele pede, e aí eu não vou ler todo o texto para não ficar tão longo, porque tem alguns textos aqui que eu quero trabalhar com vocês. Gideão então pede uma prova a Deus. Ele fala assim: eu vou, se é você mesmo, Deus, eu vou até minha casa, vou preparar uma oferta, você fica aqui e me espera, e quando eu voltar eu vou saber que é o Senhor. E o anjo diz: eu te espero, vá lá. E aí ele vem, e olha, gente, como que é correto o que eu estou dizendo para vocês. O que é a prova que Gideão pede? Ele diz assim: eu vou adorar para ver se é você mesmo. Oferta é o mesmo que adoração. E aí Gideão, então, vai à sua casa, prepara a sua oferta e volta. E o anjo do Senhor está lá esperando. E ele adora, e ali ele sabe que Deus o está enviando. Então agora Gideão não está mais no lugar da idolatria. Gideão não está mais olhando para outros deuses. Agora ele está fazendo o quê? Vou colocar aqui, ó. Estão vendo? Ele está no lugar, novamente, de adoração. E essa adoração, esse lugar, aqui, ó, adiante de Deus, adorando, vai levá-lo ao lugar de vitória. Mas aí Deus vai falar uma coisa para Gideão. Gideão, vamos começar da seguinte forma. Seu pai, e eu vou trazer o pai de Gideão aqui. Aonde o pai de Gideão deveria estar para que Gideão prevalecesse? Aqui atrás dele. O enviando também, nessa linhagem, entendem? Nessa linha sistêmica que abençoa. Mas onde é que o pai de Gideão estava? O pai de Gideão estava aqui, ó, junto com todo Israel. E aí, olha o que Deus manda Gideão fazer. Juízes capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos,
e derrube o altar de Baal, e que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar, no alto deste lugar fortificado. Faça para o Senhor, o seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha da poste deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado, mas porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Então deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O que Deus vai falar para Gideão? Eu vou te dar a vitória, mas a gente tem que arrumar algumas coisas aqui, Gideão. O negócio é o seguinte, tem, Gideão, um ídolo estabelecido lá na casa do seu pai, lá na casa não, no território do seu pai. Você vai ter que destruir esse ídolo, Gideão. Leve o touro do seu pai e destrua a idolatria, para que vocês possam prevalecer. E Gideão obedece, só que ele faz à noite, porque ele tá com medo. Isso aqui é o tal do medo ancestral que a gente vê na constelação. Ele não tem medo por si. Ele já entendeu o que ele tem que fazer. Ele quer avançar, ele quer vencer, mas muitas vezes ele atrasa ou desiste do movimento porque ele tem medo do seu pai, porque ele tem medo dessa memória do que pode lhe acontecer. E aqui é muito claro essa dinâmica do medo ancestral, esse movimento de lealdade sistêmica que Gideão tinha com a idolatria do seu pai, mesmo tendo claro na sua cabeça de que Deus estava o direcionando para outro lugar. E aí às vezes a gente pensa assim, eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas deixa eu te falar, na baixa consciência você vai ser leal aos seus pais e não a Deus. Gideão só teve forças para obedecer a Deus, ainda que de noite, porque ele teve prova, ou seja, ele teve consciência, ele não podia refutar o fato de que Deus o estava conduzindo para uma nova direção diferente da sua família. Mas se Gideão não tivesse essa consciência, sabe o que ele ia fazer? Ele ia continuar lá no lagar malhando trigo. Ele ia continuar no lugar de idolatria, sendo derrotado, ele e toda a sua família. Mas porque ele ouviu a voz de Deus, ele viu o que Deus queria fazer, agora ele tem força, ainda que para fazer escondido de noite. Gente, os movimentos que a gente fala na constelação familiar, às vezes são tão custosos. Você quebrar essa lealdade sistêmica, esse medo ancestral, que muitas vezes te acompanha e por isso você não prospera, por isso você não é feliz no casamento, por isso você não é saudável na sua vida física, emocional e espiritual. Muitas vezes é um medo ancestral, uma lealdade sistêmica, é um medo do que o seu pai vai pensar, do que sua mãe vai pensar, do que a sua família vai pensar. E aí é tão difícil. Mas ainda que seja à noite, com consciência, ainda que seja escondidinho, devagarzinho, com consciência, você tem força para fazer novos movimentos e quebrar com essa aliança de escassez que talvez a sua família tenha. E Gideão faz isso. Ele vai lá e obedece ao Senhor. E o que acontece? Quando amanhece o dia que o povo de Israel vê que o altar de Baal e da deusa Azerá está destruído, eles começam a investigar e descobrem, foi Gideão, aquele insignificante fez isso, aquele safado fez isso, aquele louco fez isso, o que ele está pensando? E deixa eu te contar, todas as vezes que você assume uma nova consciência, você vai ter que ter força para resistir a esse tipo de comentário sobre você. É louco, não vai levar a nada, é louca. Negócio de constelação, loucura. Antibíblico, maluquice do inferno. Só que olha o que acontece, que coisa extraordinária. Quero ler para vocês. Olha o que o povo vai dizer. Ainda nós estamos em Juízes, no capítulo 6, versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás. Joás é o pai de Gideão, que estava lá na idolatria também. Ele tinha um altar, ok? Traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém,
Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Joás, você tem meu respeito, porque o que Joás fez? Se reposicionou e veio pra cá também. Aleluia! Joás falou: vocês não estão vendo, gente, que essa idolatria tá levando vocês a nada? Que Deus é esse? Que Baal é esse? Que Gideão vai lá e destrói? Vocês querem destruir meu filho? Quem se meter com meu filho vai morrer. Porque se Baal é Deus, ele que se defenda. Eu vou defender o meu filho. Então Joás se reposiciona. E agora Gideão tem a bênção de seu pai para seguir para a vitória que Deus disse que ele receberia. Eu quero abrir essa caixa aqui para falar uma coisa que me emocionou muito quando eu percebi nesse texto. O movimento de Gideão, saindo do lugar de idolatria, vindo para o lugar de adoração única e verdadeira ao Deus único e verdadeiro, saindo do lugar de derrota, vindo para o lugar de abundância, de vitória. Sabe o que fez? Fez com que o seu papai também se movesse. Quando eu digo a vocês que em um sistema, quando nós nos movemos, nós movemos todo o nosso sistema. Acreditem, a Bíblia está falando e nos mostrando que é verdade o que a constelação mostra. O movimento de Gideão. E Gideão não foi até a casa do seu pai e falou: papai, para com essa idolatria. Pai, a gente está sendo derrotado por causa disso. Pai, Gideão simplesmente obedeceu o que Deus tinha mandado ele fazer. E era perigoso, tanto que ele fez à noite. E o seu movimento, sua nova consciência, a força que ele recebeu por estar no seu lugar. Veja, o pai de Gideão não estava aqui, no lugar correto. Mas quando Gideão se posiciona, ele está posicionando o seu pai também. E agora o seu pai está ao seu lado. E com o seu pai, na sua retaguarda, alinhado no lugar de adoração, Gideão tem então força para prevalecer. E aí você sabe que Gideão então convoca homens de Israel, de algumas das tribos. E aí eu vou representar aqui assim, ó. Aonde os israelitas estavam, gente, eu quero que vocês vejam isso para vocês entenderem o quanto a constelação de Gideão fala de lugar e que a adoração é um lugar de vitória e idolatria é um lugar de derrota. Então aqui, ó, eu não tenho aqui 10 mil homens, como Gideão recebeu em sua convocação, mas eu tô colocando um monte de representante aqui, um monte de homens que estavam todos voltados para a idolatria e por isso estavam sendo prevalecidos pelos midianitas, todos eles aqui, voltados para a idolatria, no lugar que não era o lugar deles. Então Gideão, ele recebe instruções de Deus. Ele recebe algumas instruções de Deus para compreender quem são os homens que deveriam ir com ele. Então, olha isso aqui, a gente tem o quê? Deus, que falou com Gideão, e através do movimento de Gideão, seu pai está posicionado. É o que a gente tem, caminhando para a vitória. E todo o povo de Israel envolvido no quê? Em idolatria. No lugar errado de adoração, sendo prevalecido. E o que vai acontecer aqui? Nós vamos agora para Juízes capítulo 7. Primeira prova. Olha só, capítulo 7, versículo 2. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu os entregar aos midianitas nas suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Portanto, anuncie o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Deixa eu te falar, primeira coisa, medo te tira do seu lugar. Porque quem está no lugar de adoração não tem medo. Quem está no lugar de adoração se move para a vitória. Mas o que Deus está falando, esses homens aqui, idólatras, se eles prevalecerem, se eu deixar todo mundo ir e eles prevalecerem, o que vai acontecer? Eles vão dizer que foi a mão deles que deu a vitória. Eu não quero idólatras, eu não quero medrosos, Gideão. Diga que quem está com medo volte para casa. E aí disse que
voltou vários homens, né? Então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Ainda ficou homem pra valer lá. E aí Deus disse assim, então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais. Então ficou os corajosos. E deixa eu te falar, nem todo o medroso, nem todo o corajoso tem a sua coragem no seu lugar de força. Deixa eu explicar isso de uma forma clara. Tem gente que vence pela raiva, pelo ódio, pela vingança. Então aqui nesse exército de 10 mil homens, ainda tinha gente que não estava no lugar certo. Eles estavam dispostos a lutar. Mas eles estavam indo pela motivação errada. O coração deles ainda não estava alinhado. E Deus disse assim, Gideão, tem 10 mil ainda e ainda é demais. Nós vamos fazer um outro teste. Qual é o teste que Deus fala? Deus fala assim, olha só. Gideão, ainda há povo demais, faça-os descer às águas, e ali eu os provarei para você. Aquele a quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Então, o que Deus propõe para Gideão? O negócio é o seguinte, você vai levar esse pessoal para um rio, e todo aquele que ajoelhar para beber água está desqualificado. Todo aquele que tomar água igual um cachorrinho, sabe como um cachorro toma água? Assim, todo aquele que tomar água igual o cachorrinho, esses daí são os que eu estou autorizando irem com você. Que coisa louca é essa? Se não fosse a constelação, eu não entenderia, gente. Deus está falando assim, Gideão, o negócio é o seguinte, a gente vai observar a postura desses homens. Trocando em miúdos aqui para você. Lembra que eu disse que constelação, o termo, a descrição, né, o significado é lugar, só que no meu lugar eu tenho uma postura. Quando eu estou em outro lugar, eu tenho outra postura. E Deus estava querendo mostrar o que para Gideão? Só vai prevalecer com você, só vai lutar essa guerra com você quem tiver a postura ideal. E aí sabe o que acontece? Dos 10 mil homens que tinham ali, Deus destaca apenas 300 para irem com Gideão. 300 homens apenas, tá vendo que eu estou reposicionando eles, né? Estão sendo reposicionados e os outros permanecem no lugar de derrota, no lugar de idolatria, no lugar de medo, no lugar de escassez. Percebeu essa linha que eu quis propor aqui? Agora Gideão tem um exército de 300 homens com os quais ele vai guerrear contra os midianitas. E em Juízes, no capítulo 8, nós vamos ler sobre a vitória de Gideão. E eu quero destacar apenas aqui o versículo 21 para concluir a minha linha de raciocínio com você. Juízes, capítulo 7, 21, diz assim, e cada um dos que foi com Gideão, dos 300, ok? E cada um permaneceu em seu lugar, ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Então agora que eles estão no lugar de adoração, ao invés de serem eles quem se escondem e fogem, são agora os inimigos quem se escondem e fogem deles. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zezerá, em Bet-Sitá, até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então Deus confundiu os inimigos ao ponto de que agora eles guerreavam contra si mesmos. E esses 300 homens que estavam cada um em seu lugar, grava esse versículo aqui, para quando alguém te falar, eu nunca vi constelação na Bíblia, aí você conta a história de Gideão? Combinado? Você vai falar, olha, constelação é lugar. Olha como Deus deu vitória ao exército de Israel sobre a liderança de Gideão, colocando cada um em seu lugar. E que lugar é esse, gente? É o lugar de adoração. Então, tem mais sobre a história de Gideão. Inclusive, semana que vem eu vou voltar aqui e contar de Abimeleque, porque a história não termina assim.
Infelizmente tem outros capítulos aí que a gente tem que conversar e que tem desdobramento sistêmico, mas eu voltei os comentários porque eu quero saber o que vocês aprenderam. Se vocês entenderam que o nosso lugar é um lugar de adoração, nosso coração em um lugar de adoração, deixa eu te falar isso, deixa eu repetir isso pra você. Quando o seu coração está em um lugar de adoração, você tem vitória pra você e pro seu sistema familiar, assim como aconteceu, cadê o nosso querido? Com o nosso querido Gideão, vitória. Ó o representante da vitória aqui, ó. Vitória pra você, pros seus pais. E nós vamos ver semana que vem na constelação de Abimeleque que Deus tem vitória também para os seus filhos, mas precisa permanecer no lugar de adoração. Esse lugar, gente, de adoração que eu tô trazendo aqui através da constelação de Gideão é um lugar que molda nosso caráter. É um lugar que trabalha com a nossa soberba, nosso medo, nossa insegurança. É um lugar onde nós conhecemos Deus e buscamos vê-lo assim como Ele nos vê. É um lugar de empoderamento, porque ali nós não mais acreditamos nas mentiras que contamos sobre nós mesmos. Lembra que Gideão dizia assim: eu sou da menor família, da menor tribo, eu sou o menos qualificado, mas no lugar de adoração ele ganhou força para batalhar. Então, se você tem o desejo de ser a ponte pela qual Deus reorganiza o seu sistema, comece a adorar. Mas eu não estou falando aqui apenas de levantar as suas mãos e cantar um belo louvor. Que a sua vida seja uma adoração. Que a sua forma de se relacionar, de negociar, de interagir com a vida, compreender a vida, seja uma adoração. Isso vai trazer vitória para você, para sua família. Toda a sua família vai caminhar em vitória quando você adquirir essa consciência. Deus está hoje com essa constelação, tirando algumas pessoas aqui do lagar e colocando você nos altos montes, nos lugares de vitória, porque você compreendeu o poder de adorar um só Deus, sabe? De reverenciar Ele, o impacto que isso tem na sua vida. Fez sentido pra vocês? Olha lá, muita gente falando que foi interessante. Quero saber o que vocês receberam aqui hoje. Se a minha empolgação é proporcional. Deixa eu ver. Maravilha, uau, a Diva tá falando. Amém, Cris. Amém. Que bom que vocês receberam. Então compartilha essa live, vai. Falando de adoração, falando de Gideão. Constelação à luz da Bíblia é isso, gente. Eu tenho entendido que a constelação também é uma ferramenta hermenêutica e exegética. Nos faz compreender o texto, expor o texto com mais clareza. E eu quero saber se você aprendeu mais hoje do que você talvez já tinha aprendido sobre a história de Gideão. Quem é que aprendeu alguma coisa? A Leila falou que foi excelente. A Kelly tá falando que Deus me abençoe, amém. Lindo, né, Dri? Lindo. A Eliette, acredito que precisa sair do lugar. Gente, vocês percebem que uma decisão individual impacta todo o sistema? Quando você decidir reorganizar a sua vida sistemicamente, olhar para essas relações, todos serão abençoados. Entendi o lugar de adoração, nós temos força. Que lindo, Rosa! Sempre aprendendo, é bom demais, excelente. Não podemos servir a Deus e a mamon, é isso aí. Maravilhoso, a Sônia tá falando. Direcionamento e força para seguir, mesmo com medo. Muito bom. Olha, que bom. Então, olha, quero agradecer vocês pela presença nessa live. Pedir de novo, compartilha. Segunda-feira que vem eu tô de volta. A gente vai continuar no sistema de Gideão, mas vamos falar de Abimeleque, tá bom? Um filho de Gideão. Então a gente vai ver
um pouco mais desse sistema, vocês vão continuar entendendo como ocupar o lugar é determinante para que a gente possa se manter abençoada. Não é só ir para o seu lugar, é permanecer nele. De geração em geração, precisamos permanecer em nosso lugar. Minhas lindas, muito bom sempre estar aqui com vocês. Contem comigo sempre e um beijo. Tchau, tchau!